Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 12 em Campo desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Sejam muito bem-vindos. 12 em Campo News chegando para dar aquela atualizada sobre os principais assuntos do Corinthians no dia de hoje. Falta pouco para o Timão se reapresentar, hein? Na próxima quarta-feira, jogadores, os novos, né, pelo menos 2 novos, e os antigos estarão de volta e darão início à temporada 2023. Vamos falar também sobre o acerto entre Corinthians e Cruzeiro pelo meia Matheus Vital. Tá tudo certo, falta só um detalhezinho outro ali, mas tudo acertado entre as partes. E para finalizar, a gente vai falar sobre o Cássio, que está de férias lá em Santa Catarina, curtindo as férias com a família, mas trabalhando forte, trabalhando bastante para chegar no dia 14 voando, como terminou a temporada 2022. Eu vou rodar a vinheta e vou contar tudo para vocês antes. Eu peço que deixe o seu like, que se inscreva aqui no 12 em Campo e comente aqui embaixo, que é sempre importante a sua opinião. Rodo a vinheta e na sequência eu conto tudo para vocês. 12 em Campo News no ar desta quarta-feira, falando já sobre a reapresentação de hoje a uma semana. Na próxima quarta-feira, os jogadores estarão de volta e darão início à próxima temporada. Todo mundo de férias ainda, todo mundo curtindo, mas data marcada, data definida, e teremos na próxima quarta-feira aí a reapresentação de todo o elenco. Os jogadores que terminaram a temporada no Corinthians, grande parte deles, né, alguns não estarão por questões contratuais, não renovaram o contrato, foram liberados, enfim, né, que é o caso do Bambu, o caso do Bruno Melo, o Xavier também não teve acordo, também não se reapresenta, vai seguir aí a carreira dele, vai seguir em outro clube, mas o Corinthians terá basicamente todo o seu elenco, além das voltas, né, de pelo menos ali 11 jogadores que estavam emprestados a outras equipes. Entre eles, Luan, Everaldo, Jonathan Cafu, enfim, jogadores, Matheus Davó, esses jogadores vão se reapresentar, se vão ficar ou não, o Corinthians ainda vai definir, vai se posicionar sobre isso. Caso tenha proposta de compra ou de empréstimo, o Corinthians certamente fará acordo para que esses jogadores sigam aí a sua carreira em outro clube. Então, também teremos, muito provavelmente, até antes disso, a apresentação de Ángel Romero, atacante conhecidíssimo pelo torcedor corintiano, que volta do Cruz Azul do México, onde passou uma boa temporada, foi confirmado, assim como o lateral esquerdo Matheus Bidu, que estava no Cruzeiro. Então, pelo menos 2 caras novas na equipe do Corinthians em termos de jogadores, tá? Teremos também o Thiago Large, que foi confirmado como auxiliar técnico do Fernando Lázaro. O Rodrigo Santana, todos sabem, ontem acabou tendo aquele episódio lá, né, divulgado pelo UOL, em que ele aparece fazendo algumas manifestações, né, consideradas antidemocráticas, e o Corinthians fez um acordo com ele, e tanto profissional como clube chegaram a um acordo e o Rodrigo Santana não vem. Portanto, abre aí uma vaga a mais, né, para a comissão técnica. Né? Ainda não sabem, não está definido se o Alex fará parte dessa comissão de fato, assim como o Mauro da Silva também não sabe, a gente não sabe ainda se eles vão compor a comissão do Fernando Lázaro, que por enquanto tem Lázaro, o Flávio de Oliveira, preparador físico, e o Thiago Largue. Tá? Então esses aí estão definidos, o Corinthians segue no mercado em busca de mais um profissional para dar início aí à próxima temporada. Bom, vamos falar agora sobre Matheus Vital. Tá? Matheus Vital, que tem mais de 100 jogos com a camisa do Corinthians, mas não é aquele jogador que empolgou, que engrenou, que o torcedor pede na hora do aperto.
O Cruzeiro, o Ronaldo, na verdade, já tinha interesse em levar o Matheus Vital para o Valladolid da Espanha, opa, quase um trava-língua, no ano passado, mas acabou não dando muito certo, mas desta vez no Cruzeiro o Matheus Vital se acertou. Tá? Eu vou falar um pouquinho como que fica essa situação do Matheus Vital para vocês. Ele tem 23 anos de idade, está muito perto já, né, de assinar o contrato, as partes já se acertaram. O Vital é considerado uma peça fundamental no Cruzeiro para a próxima temporada, para o Ronaldo. Né? O Cruzeiro vai assumir os salários do Matheus Vital, tá? Isso aí, 100% do Cruzeiro, né? Mas no acordo Corinthians e Cruzeiro, tá? Essa informação foi trazida pelo Samir Carvalho, também publicada no Globoesporte.com. Os clubes vão dividir os direitos econômicos, com a maior parte desses direitos econômicos ficando com o Corinthians. Então, numa futura venda do Matheus Vital, que o Cruzeiro acredita que tem potencial para a venda, o Corinthians ficará com a maior parte do negócio. Portanto, salários acertados, clubes acertados, falta apenas o Matheus Vital assinar o contrato ali e sacramentar a sua transferência para a equipe do Cruzeiro na próxima temporada. Bom, para a gente finalizar o vídeo de hoje, vamos falar aqui sobre o Cássio, o gigante Cássio, nosso goleiro, considerado aí o maior goleiro da história do clube. Eu não tenho dúvidas disso, por tudo que construiu, por tudo que fez e pelo que joga, né, sendo o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Cássio tem uma história aí, caminhando já para o 11º ano como titular da equipe do Corinthians. Está em férias com a família lá em Santa Catarina, curtindo a belíssima Santa Catarina, mas mesmo assim o comprometimento é muito grande. O Cássio não deixou de treinar nesse período, claro, aproveita com os filhos, aproveita com a esposa, passeia, se diverte, como qualquer trabalhador tem o direito, né? Mas não abre mão de fazer ali o seu trabalho em alguns momentos do dia. E ele tem feito isso lá na equipe do Marcílio Dias. Tá? Eu vou colocar aqui umas imagens para vocês do Cássio treinando lá em Santa Catarina, tá? No Marcílio Dias, com os profissionais de lá. O Cássio trabalhando bastante. Vou colocar o crédito aqui. A foto é do Arthur Miranda, @ArthurMiranda, tá? 1990. Instagram oficial, @Marcílio Dias Oficial, tá? Então, dando crédito aqui a quem fez a foto e ao Instagram do Marcílio Dias Oficial. Cássio treinando firme, treinando forte, fazendo grandes defesas. Olha lá, gigante, o gigante. Quem está com saudade aí de ver o gigante, comenta aqui embaixo, tá? Deixe sua opinião aqui sobre o trabalho que o Cássio faz, sobre o profissionalismo que ele tem e que ele se dedica mesmo de férias, mesmo curtindo com a família, ele não deixa de trabalhar. Portanto, Cássio treinando firme, se preparando aí para esse retorno na próxima quarta-feira, já chega bem, né? O atleta profissional e de alto nível, mesmo nas férias, eu vi nas redes sociais do Roger Guedes, por exemplo, claro, alguns momentos ele curtindo com a família, com o filho, e o que é muito legal, tá? Mas também fazendo ali academia, treinando, fazendo musculação, para chegar no dia 14 todos em altíssimo nível. E só para encerrar esse vídeo aqui, quando eu falei de auxiliar técnico, né? Corinthians aí, muitos torcedores querendo a volta do Felipe Almeida, que foi auxiliar do técnico Vitor Pereira na sua passagem pelo Corinthians na temporada 2022. O Felipe Almeida, que caiu nas graças do torcedor e deu entrevista dizendo que não virá para o Flamengo, que não concorda com a decisão, mas é muito pouco provável. Eu não vou dizer aqui que é zero a chance, porque no futebol, né, qualquer 0,0001 pode ser diferente, mas é muito pouco provável que o Felipe Almeida venha para ser auxiliar técnico do Corinthians por dois motivos. Primeiro, que ele tem uma relação muito próxima, muito boa com o Vitor Pereira, eu acho que ele não colocaria isso em jogo. Segundo, que ele tem um filho pequeno, né, bem pequenininho mesmo, e passou um período longe da família já, esse ano de 2022, e agora certamente vai querer curtir aí a família, curtir e acompanhar o crescimento do filho. Então, o Felipe Almeida, para ser auxiliar técnico do Corinthians na temporada de 2023, só se houver uma reviravolta muito grande. Fora isso,
praticamente descartada a possibilidade da chegada do português. Tá bom? Eu espero vocês às 9 horas da noite, aqui no 12 em Campo, naquele nosso programa diário, na nossa live de todas as noites. Conto com a tua presença, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Valeu, meus amigos, excelente dia a todos e até mais tarde. Tchau, tchau.